por esse Deus maravilhoso. Senhor, meu Deus e Pai, estamos aqui nessa noite, Paizinho, para aprender um pouquinho mais a Tua palavra, Senhor. Esse culto de terça-feira, Pai, é um culto de bênção, Pai. É um culto, Pai, onde nós aprendemos da Tua palavra, Pai. Porque ao quanto nos viemos a contar sobre a Tua palavra, nós podemos defender. Em nome de Jesus, nós declaramos a Sua bênção sobre cada um que está aqui, sobre cada um que está em casa, Paizinho. Aqueles que não puderam vir, Pai, que estão doentes, Pai, por qualquer problema, Pai. Mas Tu conheces cada coração, Paizinho amado. Aplica, Senhor, a cada um, Pai, a medida da Tua bênção. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém, queridos? Boa noite, paz seja convosco, amém? Boa noite também para você que está em casa. Hoje é terça-feira, né? Eu falo sempre que a gente está começando a semana, mas começando a semana bem, porque nós estamos na casa e na presença do nosso Deus, né? Não existe lugar melhor, né? Como bom estar na casa do Senhor. Aleluia. Eu sei que você que veio aqui, você que está assistindo, Deus ele tem algo para falar no seu coração nessa noite, amém? Então vamos adorar a Deus nessa noite. Feche os seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração. A único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. A Ti, ó Rei Jesus, a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos a Ti, ó Pai, consagramos todo o nosso ser a Ti. Glória a Deus, agora se Jesus glória a Deus, né? Graças a Deus que estamos aqui, né? E eu queria que você virasse para a pessoa do seu lado direito, esquerdo e falasse: boa noite, Pai, seja convosco. Estou feliz de ver você na casa do Senhor, amém? Glória a Deus, aplauda Jesus mais uma vez. Glória a Deus, vamos cantar você é assim com palmas. Chove, chove, chuva, chuva de poder, chove aqui na minha vida, chove, eu quero ver. Chuva de bênção, chuva de visão, chove na minha
bênção sobre a nossa vida, Ele manda com abundância, não é verdade? Porque às vezes a pessoa fala assim, eu pedi algo para Deus, mas Ele me deu em dobro. Porque Ele manda chuva para você ser abençoado. Então o Senhor, Ele vê o que nós precisamos, Ele sabe o desejo do nosso coração. Se você é fiel a Ele, chuvas de bênção vai acontecer sobre a sua vida, amém? Quem crê, coloca a mão sobre a sua cabeça e fala assim, eu creio que haverá na minha vida chuvas de bênção, amém? Vamos continuar louvando a Deus nessa noite? Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos para cantar, abandonar esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que Ele faz, nem mesmo por bens materiais. Eu adoro pelo que Ele é, eu sou dele, tudo é dele. Só você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. E o que você vai fazer? O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele é a glória, a Ele é a honra e o louvor. Nosso Deus é maravilhoso, é isso. Ele tem algo para você nesta noite. Como pode ainda adorar, se não tem motivos para cantar, abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que Ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que Ele é, eu sou dele, tudo é dele. Você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. E o que você vai fazer? O quê? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele é a glória, a Ele é a honra e o louvor. Declara essa igreja assim, ó. A Ele é a glória, aleluia. A Ele é a glória, a Ele é a glória, a Ele é a glória. Toda honra e toda glória é dada ao nosso Deus. Graças a Deus. Aleluia. Toda honra, toda glória, todo louvor sejam dados a Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém? Boa noite, amados. Boa noite. Seja convosco. Amém. Está feliz, levante a mão, diga amém. Gente querida, que alegria ter vocês aqui nessa noite. Que alegria ter nossos irmãos que estão em casa acompanhando o culto. Que alegria. Olha, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Estou muito feliz hoje. Muito. Vem cá, irmão Timóteo. Pode vir aqui? Cadê a esposa? Vem cá, minha querida. Vem cá aqui.
olha, mas eu estou muito feliz. Olha aqui para mim, olha. Bem, nosso querido irmão Timóteo, para quem não conhece, assim que eu cheguei aqui, né, uns 2 meses, 3 meses, eles começaram a frequentar a igreja, participando aqui dos cultos. Me lembro até hoje, foi uma terça-feira, você chegou de moto, no cantinho, o senhor e a esposa, participando dos cultos, começaram a vir aos domingos, e depois de 2 meses, assim, 2 meses que eles estavam aqui frequentando os cultos, ele sofreu um acidente, né? Você vê que coisa, né? Não era nem alta velocidade, mas um acidente de moto, teve uma complicação muito séria na perna e passou um período difícil no Rio. Eu estive lá todos os meses visitando meu irmão Chiquinho, orando por ele, orando pela esposa. E quando eu saía dali junto com a pastora, ele dizia assim: olha, vamos orar. Eu sei que a situação não é fácil, mas Deus vai dar vitória ao nosso irmão. Deus vai abençoar. E desde esse período, olha a importância do culto, da transmissão do culto. Toda terça, toda quinta, todo domingo, em nenhuma semana nós não deixamos de mandar os cultos. Toda terça, toda quinta, todo domingo eu vou lá, Timóteo, e até hoje eu falo, é meio Mary, aprendi, viu? Sempre mandando. E olha, queridos, hoje eu estou tão feliz de ver os. Glória a Deus. Eu estou feliz de ver o nosso querido irmão Timóteo aqui na igreja, a esposa. Que Deus possa abençoar a sua vida, viu, querido? Amém. Você está alegre com isso? Amém. Deus abençoe os nossos irmãos. Que bom que nos volta aqui conosco aqui, os nossos cultos. Muita coisa mudou, né? A igreja tem cultura diferente, altar diferente. Nossos cultos aqui domingo, a realidade hoje é outra, um pouco, graças a Deus, maior. Mas que bom que vocês estão aqui com a gente. Graças a Deus. Muito bem. Vamos ler a palavra do Senhor, amados. Pegue a sua Bíblia. E olha, gente, como Deus trabalha, né? Eu estava aqui agora, na hora do último Reis. Deus tinha colocado no meu coração uma palavra para pregar hoje, e era justamente falando sobre Jó. E aí termina a canção falando de quê? Falando de Jó. Eu não falei nada com a pastora, ela não falou nada que ia cantar. Eu estava no escritório, nem sei que as assim. Eu estava tão compenetrado em fazendo coisas aqui na igreja, né? Acertando coisas ali burocráticas. Quinta-feira eu vou passar o dia todo aqui também resolvendo mais assuntos aqui na igreja. Ontem era 11 da noite, olha, eu cheguei em casa, vim de novezinho. Agora vim de mais visita, né, pastora? Glória a Deus. E eu estava tão envolvido com coisa aí que eu nem prestei atenção nas músicas que estavam ensaiadas. E aí quando chego aqui no altar, canta a música, eu falei, gente, Deus está nisso mesmo. Abra sua Bíblia no livro de Jó, é claro. Claro. Jó, capítulo 42, versículo 10. Abra aí a sua Bíblia. De forma muito breve, queremos meditar nesse texto. Como é que é o nome da senhora, minha querida irmã? A senhora aí está atrás aí da pastora. Aquela lá veio no domingo, olha. A nossa Elizabeth, olha. Veio no domingo, está aqui de volta. Que bom, querida, bom-vinda. A nossa irmã atrás aqui da pastora Conceição, minha querida, a senhora aí, ó. A senhora, não, a senhora? Eu? É? Terezinha, ó, Tereza, você ganhou uma chácara aqui, olha, maravilha, ó. Ai, que bênção. Olha aqui a Deus de novo aqui. Glória a Deus abençoe. Abra sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 42, versículo 10. O tema da ministração de hoje é a restauração de Jó. Vamos ver o que Deus vai falar conosco através desse texto. Jó, capítulo 42, versículo 10. Vamos orar? Feche os seus olhos, amados. Vamos falar com Deus. Querido Deus e Pai, em Tua presença nós estamos nessa noite maravilhosa de terça-feira, esse culto de oração, culto de crescimento espiritual, culto onde nós que somos Teus filhos e filhas, queremos ouvir o Senhor, queremos ouvir a Tua palavra, queremos nos alimentar deste pão que desce do céu.
que cada pessoa que aqui está nessa noite seja poderosamente impactada e que o teu nome seja glorificado em nossas vidas. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Que assim seja. Amém e amém. Vamos ler então, amados, Jó capítulo 42, versículo 10, diz assim: o Senhor mudou a sorte de Jó. Diga glória a Deus. Coisa maravilhosa. O Senhor mudou a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos, e o Senhor lhe deu o dobro de tudo aquilo que antes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs e todos quantos antes o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu um dinheiro e um anel de ouro. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Chamou o nome da primeira Gemima, o da outra Késia, e o da terceira Querem Apuque. E em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Depois disso viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó velho e farto de dias. Amém, queridos? Levante a mão e diga comigo assim: a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Amém, amados? Quem toma posse, diga glória a Deus. Glória a Deus. Se assente no teu lugar, amado, por gentileza. Você pode dar uma salva de palmas com a gente? Você que está aqui no culto, você que está em casa. Como eu disse agora há pouco, o tema da ministração de hoje é a restauração de Jó. Restaurar significa, de forma assim bem resumida, fazer voltar ao estado original. E foi isso exatamente, aliás, foi exatamente isso que Deus fez em relação a Jó. Aliás, não foi só isso. Deus fez além. Se restaurar, se fazer voltar à situação de antes, já era bom. Imagine as circunstâncias que foram feitas, porque a Bíblia diz que Deus abençoou a Jó em dobro. E hoje, aqui nessa noite, aqui nesse culto, eu não quero me ater ao início do sofrimento de Jó, até porque todos nós conhecemos o que aconteceu. Você sabe do levante de Satanás contra Jó. Ele vai até a presença de Deus, diz aquelas coisas todas, e Deus permitiu que Jó passasse por aquele sofrimento. Bom seria se nessa vida eu e você não precisasse. Bom seria se a gente não precisasse sofrer. Alguém aqui gosta de sofrer? Quem gosta? Levanta, deixa eu ver, ó. Quem gosta? Eu gosto. Pastor, você vai sofrer? Não, não gosto. Mas por que Deus permite o sofrimento? É porque Deus tem planos nisso. Deus tem propósitos. E eu vou te falar uma coisa, querido, você que está aqui, você que está em casa. Existem coisas que você só vai obter a resposta lá na eternidade.
Tem coisas que você não vai descobrir o porquê aqui na terra. Já aconteceram coisas comigo que eu falei assim: Deus, por que isso aconteceu? Estava indo tudo tão bem, estava tudo tão bonito, a estrada era cheia de flores, os passarinhos estavam cantando, o sol brilhava, o céu estava azul, mas por que no momento mais feliz, no momento em que eu estava vivendo um tempo especial na vida, isso foi acontecendo? Aí nessa hora a gente faz assim, quer ver? Primeira coisa que a gente pensa é o que a gente pensa numa hora dessa? Será que eu estou em pecado? Será que eu fiz alguma coisa errada? Será que Deus está aborrecido comigo? E aí a gente vê aqui a história de Jó. Como começa a história de Jó? Havia um homem na terra de Ur, e esse homem era Jó. Aí no versículo 2, versículo 3, homem íntegro. Você sabe o que é uma pessoa íntegra? Aliás, integridade é uma coisa que está em falta na vida de muita gente por aí. Hoje a corrupção impera, a desonestidade. Sim ou não? As pessoas querem levar vantagem em tudo. E eles não estão nem aí. Desde que eu me dei bem os outros aí e se explodam, hoje o ser humano aí fora, que não tem a Deus, está desse jeito. Eu não sei se eu já falei aqui, mas todo mundo aqui já deve ter ouvido falar de um homem chamado, um dos maiores brasileiros que esse país já teve. Ele se chamava Rui Barbosa. E uma certa vez ele disse assim: de tanto ver a maldade prosperar e a injustiça, chegará o momento em que o brasileiro sentirá vergonha de ser honesto. Porque seria uma coisa tão normal para mim. Para eu e você que tememos a Deus, que temos princípios, não. Mas para muita gente aí fora é coisa boa. E a Bíblia diz aqui que Jó era íntegro. O que é uma pessoa íntegra? É que alguém olha para ele e fala assim: não tem nada para falar. Queria encontrar um defeito. Queria ver se ele pisou na bola, se ele deu um jeitinho para lá, para cá. Mas não tinha. Ele era íntegro e reto. Ele era três coisas: íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Eu já falei de integridade, agora vou falar de reto. Você está vendo aqui essa coluna? Ó, nós temos aqui coluna horizontal e temos aqui uma coluna na vertical. Vertical é reta. Se você entrasse aqui na igreja e visse aqui as colunas assim tudo tortas, você teria coragem de se assentar aqui debaixo dele? Né? Meu Deus, essas colunas estão tudo tortas, vai cair tudo. Então ele era íntegro, ele era reto e ele era temente a Deus. O que é temor a Deus? Se fala hoje muito de temor, mas tem gente que ele não parou para pensar na profundidade da palavra. Você sabe o que é temor a Deus? Não é ter medo, não é ter medo. Temor é respeito à presença de Deus. Amém. É você ter consciência, que você não pode ser crente só dentro da igreja. Amém. Porque ser crente aqui é fácil. Mas ser crente em casa, ser crente no trabalho, ser crente a 50, 100, 200, 500 quilômetros da igreja, onde ninguém está te vendo, isso é ser temente a Deus. É ter a certeza de que os olhos de Deus estão em todos os lugares. Glória a Deus. Meu pai não está aqui, minha mãe não está aqui, meu marido não está aqui, minha esposa não está aqui, meu pastor não está aqui, mas Deus está aqui. Lembra lá do Salmo 138 de Davi? Ele diz assim: se subo aos céus. Ele diz assim: para onde eu vou fugir da face de Deus? Olha a pergunta que ele faz: para onde fugirei eu da face de Deus? Se eu subo aos céus, aí tu estás. Se eu desço na profundeza da terra, ou até no mais profundo dos oceanos, até ali a tua mão me alcança. E ele prossegue dizendo: os teus olhos me viram ainda informe no ventre da minha mãe. Domingo eu preguei aqui sobre Jeremias. Quem estava aqui domingo?
O Jeremias foi escolhido para um ministério difícil. Pregar para alguém que ia fazer pouco caso da mensagem dele, que ia rir dele. Em um determinado momento, Jeremias foi pregar, lançaram ele no calabouço, deixaram sua cabeça do lado de fora, atolado no lodo. E ali no meio do lodo, Deus deu para ele uma revelação maravilhosa. Você já parou para pensar que muitas das coisas maravilhosas que Deus faz na nossa vida, Deus faz em períodos de sofrimento? Você sabia que os mais tem uma canção dos nossos irmãos, nossos queridos irmãos assembleianos lá, cristãos, que uma das estrofes diz assim, não esqueci: os mais belos hinos e poesias foram escritos na tribulação. Alguém já percebeu essa canção? Alguém já viu? Está vendo aí, ô pastor? Glória a Deus, alguém viu? Os mais belos hinos e poesias não foram escritos na almofada macia e debaixo do ar-condicionado e com suco de laranja e acerola. Foi na hora que o pau estava roncando, o couro estava comendo. Quem está me entendendo, diga amém. E ali naquele pátio, naquele calabouço, Deus fala com Jeremias uma palavra poderosa: clama a mim e responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você ainda não sabe. Amém. Amém, queridos? Então Jó era, olha aí, íntegro, reto, temente a Deus. Chega, pastor, tá bom, é isso aí. Não, ainda tinha mais uma. Reto, íntegro, temente a Deus. E sabe o que ele fazia? Desviava do mal. Aleluia. Alguém fala assim: Jó, vem pecar. Jó, olha a imoralidade aqui, ó. Jó, olha os vícios. Jó, olha a corrupção. Olha aqui, vem cá, vem fazer parte com a gente. Não, vou fora. Estou fora, estou longe disso. E aí o que acontece? O homem faz tudo isso. E Deus permite que esse homem passe uma situação tão difícil. Por que Deus fez isso? Eu não sei, mas Deus tem um propósito. Você crê que Deus tem um propósito? Tudo que Ele faz? Quem crê nisso? Diga glória a Deus. E aí agora vai se passando aqui no primeiro, segundo, 10º, 20º, 30º, 40 capítulos, chega no 41. E agora Deus aparece para Jó, sabe como? Numa das coisas mais improváveis. Como você acha que Deus deveria? Como é que é o pensamento do ser humano? Ai, Deus vai aparecer para mim, assim, um raio de luz, uma glória extraordinária, vai mandar anjos, aquela coisa toda. Mas sabe como é que Deus aparece para ele? No meio de um redemoinho. Quando você vê redemoinho, o que você pensa? Agora no final do ano teve enchente ali perto onde eu moro. E a gente sai desse lado, vai ver aquele redemoinho assim, girando e sugando tudo, né? E eu falo assim: meu Deus, olhando lá em cima, olha lá, está levando o sofá, está levando o carro chega assim, daquele carro pesadão, né? A água levantava, ele boiava e ficava assim, girando no redemoinho da água. E Deus aparece no redemoinho e vai falando com Jó, e vai falando um monte de coisa. Aí o Jó, por isso, queridos, nunca pare no seu processo de crescimento espiritual. Esse culto aqui de terça se chama culto de crescimento espiritual, para você crescer. Amém. E você vai entender e eu também, e você vai entender uma coisa muito importante aqui, porque esse Jó, olha a credencial dele: 4, reto, íntegro, temente a Deus, desviava do mal. Mas você sabe o que acontece aqui no capítulo 41? Você sabe o que ele fala para Deus? Depois que Deus se manifesta, depois que Deus diz para ele coisas que talvez a gente nem tudo está escrito, ele olha para Deus e diz assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço com os meus olhos. Aqui está falando de proximidade, aqui está falando uma coisa você conhecer alguém de ouvir falar. Você conhece fulano, o empresário tal, você vai chegar no seu amigo,
Mas você já viu pessoalmente, você já esteve com ele, você já pegou com ele, você já se relacionou com ele? Não. Então agora ele diz assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço com os meus olhos. E aqui nesses versículos que eu li com você, para a gente orar agora, eu descubro aqui algumas coisas importantes. A primeira delas, aqui no versículo 10, é que Deus, olha aqui para mim, olha, Deus pode reverter qualquer situação da nossa vida. Você acredita nisso? Diga glória a Deus. Olha que coisa linda, gente, aqui no versículo 10, mudou. O Senhor mudou a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos, e o Senhor lhe deu o dobro de tudo aquilo que antes possuía. Diga graças a Deus. Diga comigo: Deus que eu sirvo tem jeito para tudo. Olha para o que está do teu lado e diga assim: o nosso Deus tem jeito para tudo. Quem crê que Deus resolve, diga glória a Deus. Olha aí, ó, talvez, por isso que a gente nunca pode fixar os olhos no problema, na situação que a gente está vivendo naquele momento. Quem sabe joga os seus momentos, quem sabe não, se você ler a Bíblia, se você ler aí o capítulo 2, 3, 4, 5, 6, o desespero de Jó era tão grande que ele chegou a amaldiçoar o nascimento dele. Tem muita gente por aí que fala: Jó foi paciente, a paciência de Jó, mas em alguns momentos ele não foi tão paciente, não. Você sabe o que ele disse? Maldito seja o homem que chegou e disse assim: nasceu o homem naquela casa, se referindo a ele. Maldito seja aquele que anunciou o meu nascimento. Porque o desespero era tão grande. Quando a gente fica num período de sofrimento, quando o calor, quando a chama do sofrimento abrasa o nosso corpo, tem horas que a gente não enxerga muita coisa, a gente fica assim, olha, desorientado, desnorteado da vida. Mas o que a gente não entende, queridos, é que nessa hora Deus está trabalhando. Deus está nos conduzindo em processos. Deus está fazendo, sabe o quê? É igual há um tempo atrás aqui, não sei quanto tempo, mês, 2 meses, 3 meses, eu preguei aqui sobre o vaso, né? Lembra lá de novo, Jeremias? Ele vai até a casa do oleiro e Deus fala para ele assim: quero falar com você. Aonde? No templo? Não, hoje eu vou falar com você no lugar. Eu quero que você vá na casa do oleiro. E o oleiro estava fazendo o quê? Fazendo vaso. E aí estava tudo indo bem. Água no ponto certo, tudo direitinho, o oleiro controlando ali o ritmo ali dos pedais, a espátula na mão puxando a argila para cima, estava tudo certinho, mas no meio do caminho o barro desmanchou. Sabe? Estava perdido lá, joga fora. Não, o oleiro dá jeito. Se você quiser ser recuperado, eu também, Deus dá jeito em qualquer situação. Diga glória a Deus. E agora você vê aqui nesse texto maravilhoso, Deus mudando a sorte de Jó, Deus revertendo aquela situação. E aí você vai ver aqui, ó, acompanha comigo aqui no versículo 11, olha aqui, ó, que coisa maravilhosa. Opa. Então vieram a ele todos os seus irmãos e as suas irmãs, e todos os comandantes o conheceram com ele e em sua casa, e se condoeram dele e o consolaram de todo o mal. Presta atenção nisso aqui: de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado, e cada um lhe deu um dinheiro e um anel de ouro. Diga glória a Deus. Levante a mão para o céu e diga comigo: o Deus que eu sirvo é soberano para fazer o que lhe agrada. Você lembra aqui no versículo 11, agora, olha aqui, ó. Quem crê que Deus é perfeito em todos os seus caminhos? Lembra, gente? Quem foi que enviou todo esse sofrimento para Jó? Quem foi que permitiu que tudo isso acontecesse? Aqui no versículo 11, olha aqui, ó. E o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Foi Deus que permitiu. Ah, mas foi o diabo. Não, o diabo chegou, falou uma série de coisas, mas você tem que entender uma coisa: existe a vontade soberana de Deus
e a vontade permissiva de Deus. E Deus permitiu que tudo isso acontecesse. Por quê? Porque Deus tinha um propósito, Deus estava tratando com ele. Então eu quero que você que está aqui nessa noite, você que está em casa, entenda uma coisa, queridos. Nós temos nossos defeitos, nós temos as nossas limitações, a nossa mente humana é pequena, a nossa mente humana não consegue entender situações que estão ao nosso redor. Mas Deus, Ele é perfeito em todos os seus caminhos. Deus sabe todas as coisas. Deus nunca erra. Você crê nisso? Diga glória a Deus. O Senhor permitiu por um propósito. E aí você vai ver aqui no final, olha como é importante, como Deus é a fonte de todas as bênçãos. E aí você vai ver que coisa maravilhosa desse 12. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque veio a ter 14 mil ovelhas, papai, você vai ver aqui o patrimônio que ele foi adquirindo. E aí no versículo 16, depois disso, viveu Jó 140 anos. Eu vi gente pregar e dizer que Jó viveu 140. Não. Depois desse período de intenso sofrimento aqui, Jó já devia ter, porque naquela época as pessoas viviam muito. Jó aqui nesse momento, aqui no capítulo 42 de Jó, eu acredito que no mínimo esse homem devia ter uns 100 anos. Naquela época as pessoas viviam 300, 400, 500. Teve um que viveu quase 1000 anos, que foi no Jerusalém. 960 e poucos anos. Noé, Adão, viveram nessa casa aí de quase 900 anos. Então esse Jó devia ter pelo menos, eu estou chutando aqui, quem sabe tinha 100, 200 anos, mas depois de tudo isso, esse homem ainda viveu muito tempo, ele viveu mais 140 anos. E a bênção de Deus, queridos, olha aqui, ó, não olhe para o que você está vivendo hoje, o que você viveu lá atrás, porque a bênção de Deus, ela supre todas as áreas. Aleluia. Da nossa vida. Glória a Deus. A bênção de Deus alcança Jó na família. A Bíblia declara que ele teve mais 10. Lembra dos 10 que ele perdeu no desabamento? Deus devolve 10 filhos para ele. São 7 homens e 3 mulheres. E a Bíblia declara que em toda, olha como tudo que Deus faz é bem feito, gente. A Bíblia declara que em toda aquela terra não havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó. E a Bíblia declara que tudo aquilo que ele perdeu, tudo que roubaram dele, Deus devolveu em dobro. Esse homem viveu para ver os filhos dos filhos dos filhos dele. E aí no final da história de Jó, a Bíblia declara que esse homem morreu, velho, em idade avançada, cheio de dias, e a história desse homem terminou da melhor maneira possível. Amém, Jesus. Então hoje você que está aqui nesse culto, essa mensagem que Deus trouxe ao nosso coração aqui hoje, é uma mensagem que fala sobre esperança. A pior coisa que um ser humano pode perder nessa terra é a esperança. O combustível que nos mantém firmes na estrada da vida, além da nossa fé, é a esperança. É a esperança de que temos um Deus que cuida de nós, de que nós não estamos sozinhos. Todos podem nos abandonar, o sistema desse mundo pode falhar, nós mesmos podemos falhar, mas o Deus que nós servimos, esse Deus não nos abandona. Por mais que você estejamos passando no vale escuro, no vale da sombra da morte, onde você está vivendo ali um tempo de extrema angústia, talvez você olhe para o lado, do outro, para frente, para trás, você não vê ninguém. Mas entenda que Deus está comigo e com você em todo esse processo. Nós não estamos sozinhos. E nós vamos declarar, como Davi disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Diga glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Restaura a nossa saúde. Eu quero orar por você. Vamos nos colocar de pé na presença do Senhor, amados. Graças a Deus. O homem reto, íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal, mas Deus entendeu que ele precisava passar por toda essa situação. E lá no final, Deus preparou algo maravilhoso para esse homem.
Quem sabe alguém aqui ou em casa. E eu acredito que Deus trouxe essa palavra aqui hoje, porque você tem que tudo convergir para isso. Até a canção. Quem sabe tem alguém aqui ou em casa que talvez você está vivendo um processo de sofrimento. Alguma coisa está te afligindo o coração, afligindo a alma, mas acredite, ainda que você não possa ver, Deus está trabalhando. E no final de tudo isso, você vai ter motivos para sorrir e motivos para cantar e agradecer ao Senhor. Amém? Põe a mão no teu coração, põe. Deus é especialista em mudar situações. O primeiro versículo diz que Deus mudou a sorte de Jó. E esse mesmo Deus está aqui. Vamos adorar? Vamos. Aleluia. Se tudo está difícil, a multidão já te cansou. O meu Deus nunca falha e nunca falhou. Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé. O meu Deus entra na guerra, peleja por você. Glória a Deus. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessas de Deus vence o mal. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessas de Deus vence o mal, vence o mal. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E tem a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E tem a fé de Abraão. Se tudo está difícil, a multidão já te cansou. O meu Deus nunca falha e nunca falhou. Acredite que por esse Deus que você serve é o Se a céu. luta é muito grande, ela te fez perder a fé. O meu Deus entra na guerra, peleja por você. Vamos declarar. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal, vence o mal. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E tem a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E tem a fé de Abraão. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessas de Deus vence o mal. Aleluia, glória a Deus. Vamos orar, amados. Vamos falar com Deus. Aleluia. Deus é perfeito em todos os seus caminhos. Deus trabalha de forma misteriosa, mas no final Ele sempre quer o melhor. Ele sempre tem coisas maravilhosas para fazer na nossa vida. Aleluia. Vamos agradecer ao Senhor por tudo. Por isso que a Bíblia declara: em tudo dai graças. Você está vivendo uma situação desconfortável, não murmure. Dê graças a Deus. Diga: Senhor, eu não entendo, mas te dou graças, te louvo, exalto o teu nome,
porque a minha fé continua inabalável. Eu continuo olhando para o Senhor, porque tu és o meu escudo, tu és a minha fortaleza. Aleluia. Vamos orar, amados. Vai com Deus agora. Senhor meu Deus, estamos aqui na tua presença. Ó Deus, nós te damos graças porque quando crescemos espiritualmente, quando crescemos na graça e no conhecimento, nós entendemos que o Senhor é perfeito em tudo que faz, até mesmo nas coisas que nós não entendemos, até mesmo nas lutas que nos sobrevêm, até mesmo, Deus, quando choramos, quando estamos aflitos, quando a nossa alma está tomada pela angústia, quando não temos a resposta, mas sabemos que lá no céu o Senhor, com a tua mão forte, com a tua mão poderosa, está regendo o universo, está controlando todas as coisas. O Senhor nunca perdeu o controle das nossas vidas. Então nós queremos te agradecer, ó Deus, porque tu és um Pai amoroso, o Deus que nos guarda, que nos livra, que nos protege, o Deus que caminha conosco em todos os processos da nossa vida. Pai, se tem alguém aqui na igreja ou em casa acompanhando o culto, vivendo um tempo de angústia, Deus, que essa pessoa possa sentir o afago das suas mãos, ela possa sentir, ó Deus, o teu carinho, o teu toque restaurador, aquele toque que tocou nos lábios de Jeremias e o capacitou para fazer a tua obra, que essa mesma pessoa receba o teu toque. Assim como Jó, ele teve aquela experiência quando o Senhor apareceu para ele diante daquele redemoinho, e ali ele disse: agora eu não te conheço apenas de ouvir falar, mas eu te conheço com os meus olhos. Nós entregamos a nossa vida a ti, Pai. Conduza-nos, ó Deus, pegue-nos pelas mãos e nos conduza, ó Deus, para que possamos chegar no nível que o Senhor espera de cada um de nós, e que o teu propósito possa se cumprir de forma plena e integral nas nossas vidas. Nós te agradecemos por tudo, Pai. Entregamos a nossa vida nas tuas mãos, e que o Senhor cumpra em nós a tua boa, perfeita e agradável vontade. Nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus, e que assim seja. Amém e amém, Jesus. Levante as mãos para os céus. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite. Se assente no seu lugar nessa noite. Quem recebe a palavra do Senhor, levante a mão e diga amém. Olha aqui, deixa eu falar. Olha aqui, ó. Deixa eu falar uma coisa aqui. Olha o que Jó disse aqui no capítulo 3. Olha como o sofrimento abala as pessoas. Olha o que ele diz no capítulo 3. E Jó disse, depois disso falou Jó, passou Jó a falar, e amaldiçoou o dia do seu nascimento. Olha o que Jó disse: pereça o dia em que eu nasci, e a noite em que se disse foi concebido o homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, e nem resplandeça sobre ele a luz. Olha o que ele desejou para ele, que Deus não tenha cuidado dele, está falando dele. Olha o que ele vai dizendo aqui no versículo 10: porque não fechou as portas do ventre da minha mãe, e nem escondeu os meus olhos ao sofrimento, porque não morri eu no ventre da minha mãe, porque não expirei ao sair dela. Por que eu não morri? Por que eu fiquei vivo desse jeito? Ele não estava entendendo os planos de Deus. Mas lá na frente, eu creio que quando chegou aqui no capítulo 42, ele olha para trás e ele fala assim: como Deus é bom, como Deus trabalhou na minha vida, como Deus mudou a minha história. Queridos, vamos seguir firmes, acreditando que Deus tem um propósito maravilhoso para a nossa vida. Você crê nisso? Você pode aplaudir o nome de Deus? Eu quero nessa noite convidar você que está aqui no culto, você que está em casa,
para que a gente possa. Não, de novo não. Está a cozinha suportável, Deus bem. Vou trocar essa bichinha. Nós vamos adorar o Senhor nessa noite com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Você que está aqui, você que está em casa, pegue na sua mão a sua oferta, esse dízimo. Vamos adorar o Senhor nessa noite. Vamos consagrar ao Senhor aquilo que temos de melhor. Para você que não veio aqui no domingo, né? Domingo tem esse relatório, né? Fizemos aqui um reforço aqui da vida, né? E quinta-feira agora já está acertado, vou passar aqui o dia quase todo aqui. Novamente a empresa vai terminar de fazer aqui os serviços, vamos fazer depois o acabamento, né? E domingo eu apresentei aqui para a igreja, né? Um dos primeiros objetivos que eu tive quando eu cheguei aqui, né? Que era comprar uma mesa profissional para a igreja, uma mesa enorme de 16 canais, para dar um som bonito aqui para a igreja, né? Agora mesmo não tem como trabalhar para tocar essas caixas aí, essas caixas não acompanham direito o som da mesa. Então eu gostaria de você que é dizimista, que é ofertante, pegue na sua mão aqui para você ver melhor para adorar o Senhor nessa noite. Mas, Paulo, olha conosco. Vamos consagrar nossos dízimos e ofertas nessa noite em nome de Jesus. Glória a Deus. Chama-se Deus, tens aqui na tua igreja, Pai, cada um de nós nessa noite, adorando o teu santo nome, porque nós sabemos que de ti provém todas as abastanças sobre a nossa vida. As tuas bênçãos vêm sobre nós, nos acompanham cada dia. Por isso, consagramos nesta noite nossos dízimos, nossas ofertas, que sejam usadas para a honra e para a glória e para o honor do teu santo nome. Que a tua bênção seja sobre cada um de nós, em nome de Jesus, e que ele diga graças a Deus. Ele pode fazer aqui na frente. Glória a Deus. Glória a Deus. Você que vai consagrar seu dízimo, vai consagrar sua oferta, venha com vontade. Você que está em casa, hoje não tem a tela aqui, mas você pode acessar aí a página da igreja e aí você tem todas as informações para que você possa abençoar a casa do Senhor. Deus abençoe, minha querida. Deus abençoe a Silvana, Deus abençoe a Isabel. Você já foi daqui na igreja, né? Já foi batizado aqui? Foi batizado já, mas eu também não consagrar aqui. Então, onde hoje? Onde eles estão hoje? Hoje eu nunca na igreja do Universal. Já está 18 anos lá na igreja do Universal. E o outro estão industrial. Jesus, vamos orar por ele, tá? Mas Jesus, Deus sempre começa por alguém, né? Já está ficando firme na igreja, em breve vai salvar vocês salvos. Amém? Alegria tê-la aqui conosco. Amém? Glória a Deus. Muito bem, Deus abençoe a todos, ofertaram, ensinaram, você tem que Deus abençoe você também, em nome de Jesus. Eu quero lembrar a todos que quinta-feira agora nós temos aqui o nosso culto de milagres. Olha aí, olha que milagraço que Deus fez na vida de Jóia. Família bonita, devolveu família, patrimônio todo, vida longa, viu o netinho do netinho do netinho, morreu com mais de, sei lá, se não quase 300 anos. Olha que coisa linda, é o Deus de milagres. Se você puder, vem estar aqui na igreja, quinta-feira, em nome de Jesus, às 8 da noite. Domingo nós temos aqui o nosso culto da família. E eu quero lembrar a todos que fazem parte da nossa liderança e membresia da igreja, dia 1º de abril, dia da verdade. Amém, queridos? Não é mentira, não, é dia da verdade. Nós teremos a nossa reunião, a nossa convocação, toda a liderança, a membresia, às 14 horas, lá na nossa igreja sede. O nosso presidente Samuel, gente, é uma honra para a nossa região receber um homem com a envergadura espiritual do missionário Marizão. Eu estou aqui no estado como pastor titular há 2 anos, mas eu sempre admirei o nosso presidente Samuel, um homem íntegro, um homem de Deus, missionário Marizão, missionário Noeli, um dos homens mais respeitados do Ministério Quadrangular no Brasil, um homem que tem história. Homem que Deus usou para abrir muitas igrejas aqui no estado de Santa Catarina. E todas as vezes que eu ouço o nosso presidente, eu sou muito abençoado. Então, queridos, estejam lá, vamos participar, não só a liderança, a membresia também. É um
uma reunião especial para todo o povo de Deus da nossa região. Amém, amados? Glória a Deus, vamos nos colocar em pé então, queridos. Vamos agradecer ao Senhor por esse culto. Pastor Conceição, vai conosco, pastor. Vamos agradecer ao Senhor por esse culto especial. Amém? Quem vê que Deus tem um propósito, levante a mão, levante. Tudo que acontece, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam o Senhor. Amém? Vamos orar. Bem, queridos, vamos agradecer. Querido Deus, nós te louvamos, Pai, nós te glorificamos por esse momento tão especial. Jesus, por esta palavra, Senhor, desta noite, que vem nos trazer segurança e certeza que o Senhor está no controle de todas as coisas. Ainda que para nós, Senhor, parece tão impossível, Deus, mas para ti nada é impossível. Por isso nós te agradecemos, meu Deus, por este momento, te agradecemos pela vida do nosso pastor Jones, pela nossa pastora Elisandra, pelos nossos irmãos que aqui estão, para aqueles que já estão, Senhor, assistindo pela internet, e aqueles que ainda vão assistir. Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos. Nos leva em segurança, Pai, abençoados, protegidos, guardados, Pai, e que quinta-feira possamos estar aqui novamente para te agradecer e receber mais bênçãos, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nós oramos e nós te agradecemos para louvor e glória do teu nome. Amém. E graças a Deus. Digam graças a Deus. Você está bom, querido, para você receber a bênção apostólica. Você que está em casa também. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a doce consolação do Espírito Santo seja sobre todos hoje e sempre. Amém.